Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a arte de persuadir e sobre a democracia e retórica, que é a arte de falar bem, a arte de convencer qualquer um de qualquer coisa, bastando saber usar as palavras, ou seja, conseguir persuadir as pessoas daquilo que você pensa, daquilo que você quer que elas acreditem ou da forma como você quer que elas pensam ou se comportem. Em muitos tipos de discurso argumentativos encontramos elementos de apelo emocional ao lado de elementos racionais. O caso extremo é aquele em que a emotividade toma conta de todo o discurso, não deixando lugar para ponderações racionais. Pense no caso de alguém se afogando e pedindo socorro, ou então numa paquera. Nessas situações buscamos atingir o outro emocionalmente, sem que nenhum tipo de argumento intervenha no processo. A pessoa que está se afogando procura expressar seu desespero na esperança de provocar compaixão naquele que o está ouvindo. Numa paquera, buscamos atrair a pessoa que nos interessa usando para isso diversos tipos de recursos. Vamos bem vestidos a um local em que sabemos que a outra pessoa estará nos vendo. Procuramos passar uma boa imagem de nós mesmos. Procuramos falar aquilo que achamos que a outra pessoa está querendo ouvir e assim por diante. É comum que peças publicitárias ou de propaganda misturem a argumentação racional com o apelo emocional. Considere este cartaz a seguir confeccionado durante a Segunda Guerra Mundial. Aí tem um cartaz aqui, né? Agora, ajude-os a golpear os nazistas. Das praias para Berlim, o 5º empréstimo de guerra. Compre mais bônus de guerra. Então vamos analisar o cartaz. Você não encontrará nenhum tipo de argumento implícito. O apelo aqui é muito mais direto. É como se o cartaz gritasse o seguinte às pessoas: por favor, doem dinheiro, mais um pouco e a guerra estará ganha. Nossos soldados precisam mais do que nunca da sua ajuda. Repare na cena retratada graficamente. Um soldado vai atirar uma granada numa casa tipicamente europeia cheia de soldados inimigos. Numa das janelas vemos o cano de um fuzil pronto para atirar. O soldado tem que se arriscar, expondo-se a levar um tiro a qualquer momento. Ele precisa de ajuda. No entanto, os inimigos estão visivelmente acuados dentro da casa. Apesar do risco, vencê-los é uma questão de tempo. As janelas da casa estão quebradas e se o soldado conseguir acertar a granada numa delas, a casa será tomada. Note que o apelo é totalmente emocional. Nem por isso deixa de ser eficaz e de convencer. Muitas pessoas compraram os bônus de guerra motivados por cartazes como esses. As relações entre argumento e emoção foram estudadas pelos filósofos desde a antiguidade. O primeiro texto a se demorar longamente nesse assunto foi a Retórica de Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C. Em Atenas, cidade em que ele viveu grande parte da vida, as principais decisões eram tomadas por assembleias. Um cidadão, para defender os seus pontos de vista, deveria ser capaz de persuadir os membros da assembleia. A retórica serve exatamente para isso. Ela é a arte de persuadir. Devido à utilidade dessa arte na vida do cidadão, havia muitos professores de retórica em Atenas. No começo do seu livro, Aristóteles faz uma crítica dos métodos recomendados por muitos desses professores. Leia este trecho e tente determinar que críticas são essas. Os estudiosos que compilaram os atuais manuais de retórica nos apresentaram apenas de uma pequena parte dessa arte. Pois os meios de persuasão racional são os únicos elementos genuínos da retórica. Tudo mais é meramente acessório. Apesar disso, esses estudiosos nada dizem a respeito dos argumentos que são o corpo da persuasão racional. Eles se ocupam muito mais de coisas que não dizem respeito ao assunto. Apelar para os preconceitos, para a compaixão, para o ódio e emoções desse tipo nada tem a ver com aquilo que é essencial à retórica. Provocar essas emoções é só um meio de manipular a pessoa que irá decidir uma questão. Daí que muitos professores e livros de retórica já não teriam mais nenhuma utilidade se fossem sempre aplicadas as regras a esse respeito que existem em certas cidades, especialmente nas bem governadas. No fundo, todos acham que essas regras deveriam existir, mas ocorre que apenas em alguns lugares essas regras são seguidas, como acontece no Areópago, onde não é permitido falar de coisas que não sejam essenciais à discussão do caso em pauta. Esse é um decreto e um costume muito sadio. Não é correto atrapalhar o discernimento de quem julga provocando raiva, inveja ou compaixão. Fazer isso é entortar a régua que será usada pelo carpinteiro, segundo Aristóteles na sua obra Retórica, Nova versão indireta a partir da tradução inglesa do Freeze, de Cambridge, da Universidade de Harvard, Londres Harvard University Press.
Então, o Areópago era um conselho existente na Atenas Antiga, formado por aristocratas que desempenhavam funções políticas. A retórica tinha um papel crucial nos debates. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, e até a próxima.